Feche os olhos por um instante e deixe o aroma do incenso se misturar com o vapor da sopa fervendo e o doce perfume das frutas tropicais maduras. Estamos prestes a cruzar o limiar de uma nação que se curva como as costas de um dragão, ao longo do Mar do Leste. Um lugar onde a história não está escrita em livros empoeirados, mas gravada nos rostos de seus ancestrais e nas paredes dos templos que testemunharam a ascensão e a queda de impérios. O Vietnã não é apenas um destino geográfico, é um estado de espírito, um choque frontal entre a serenidade do budismo e a energia frenética do comércio moderno. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. Aterrissar em Hanoi é como um tapa na cara da realidade que desperta todos os sentidos. A antiga capital é um labirinto de vielas estreitas onde passado e presente coexistem numa dança caótica e bela. Imagine um oceano de motos, milhões delas, fluindo pelas avenidas como um rio de metal e luz. Atravessar a rua aqui é um ato de fé, uma dança em que se deve mover com decisão e confiança, confiando que o fluxo se abrirá milagrosamente à sua frente. O barulho é constante, uma sinfonia de buzinas que, curiosamente, não soa agressiva, mas sim comunicativa. É o pulso de uma cidade que nunca para. Uma cidade que sobreviveu a invasões chinesas, ao colonialismo francês e às bombas americanas, e emergiu com um sorriso inabalável e uma xícara de café com ovo na mão. Vamos falar um pouco sobre café, porque no Vietnã, café não é apenas uma bebida, é um ritual sagrado. Sentar-se num banquinho de plástico na calçada, observando a vida passar, enquanto saboreia um café robusta que goteja lentamente por um filtro de metal sobre uma camada de leite condensado, é compreender a filosofia vietnamita. É a paciência recompensada com doçura. E se você se atrever a experimentar o café com ovo, aquela espuma cremosa que lembra tiramisu, descobrirá que a escassez durante a guerra aguçou a engenhosidade para criar iguarias que agora são lendárias. Mas isso é apenas uma amostra de uma culinária considerada por muitos como a mais equilibrada e refrescante do mundo. A comida de rua no Vietnã é uma religião. Você não precisa de toalhas de mesa brancas ou talheres de prata para experimentar o nirvana culinário. Uma tigela de pho, aquela sopa aromática de macarrão de arroz e carne cozida por horas com anis estrelado e canela. É o café da manhã dos campeões. Mas há mais, muito mais. Bun cha, carne de porco grelhada, servida com macarrão frio e ervas frescas. Ou banh mi, aquele sanduíche que é o legado perfeito da ocupação francesa. Uma baguete crocante recheada com patê, carne, pepino e coentro. Mas deixemos o asfalto para trás e sigamos em direção à água, o elemento que define a alma do Vietnã. A leste, a Baía de Halong emerge do mar como um sonho geológico. Reza a lenda que um dragão celestial desceu à terra e, com um movimento de sua cauda, esculpiu vales e fendas que se encheram de água, deixando visíveis apenas os picos das montanhas. Navegar entre esses quase 2.000 pilares de calcário cobertos por vegetação esmeralda é como navegar por um mundo que parece pertencer a outra era. A névoa matinal se agarra às rochas, criando formas fantasmagóricas. E juncos com suas velas, em forma de leque, deslizam silenciosamente sobre as águas cor de jade. É uma paisagem de tamanha beleza que nos sentimos pequenos, insignificantes diante da majestade da natureza. No entanto, o Vietnã guarda segredos ainda mais profundos sob suas terras. No coração do país, perto da fronteira com o Laos, encontra-se Son Dung, a maior caverna do mundo. Ela é tão imensa que possui clima próprio, selva própria e rio subterrâneo próprio. Um arranha-céu de 40 andares caberia facilmente dentro de suas cavernas. Entrar nela é como viajar ao centro da Terra, a um mundo perdido onde a luz do sol filtra-se através de dolinas colapsadas, criando raios de luz divina que iluminam samambaias gigantes. É um lembrete de que, neste planeta, ainda existem lugares intocados. Recantos que a humanidade apenas começou a explorar. Se viajarmos para o norte, em direção às montanhas de Sapa, a paisagem se transforma em uma obra-prima da engenharia agrícola.
Os terraços de arroz esculpidos nas encostas das montanhas assemelham-se a escadarias gigantes construídas para a ascensão dos deuses ao céu. Dependendo da estação do ano, esses terraços brilham como espelhos cheios de água, adquirem uma cor verde vibrante durante o crescimento do arroz ou se transformam em cascatas de ouro líquido pouco antes da colheita. Ali vivem minorias étnicas, como os Hmong e os Dao Vermelhos, povos que preservaram suas tradições, línguas e vestimentas coloridas, apesar das pressões do mundo moderno. O Vietnã Central oferece uma experiência diferente, repleta de nostalgia e elegância imperial. Hue, a antiga capital. Com sua cidadela murada inspirada na cidade proibida de Pequim, evoca imperadores e dinastias, poesia e intrigas palacianas. Os túmulos imperiais espalhados ao longo do Rio Perfume são monumentos à vaidade e à beleza, jardins de pedra onde o tempo parece ter parado. Não podemos falar do Vietnã sem abordar a cicatriz que atravessa sua história recente, a guerra. Ou, como a chamam, a Guerra Americana. Visitar os túneis de Cu Chi, perto da atual cidade de Ho Chi Minh, é uma experiência claustrofóbica e comovente. Essa rede de mais de 250 quilômetros de túneis subterrâneos escavados à mão, onde os guerrilheiros Vietcongs viviam, operavam e lutavam, é um testemunho da tenacidade humana. Ver as engenhocas, os hospitais subterrâneos e as cozinhas que dispersavam fumaça para evitar a detecção aérea nos ajuda a entender como um exército de camponeses pôde resistir à maior potência militar do mundo. É uma lição de estratégia, de sofrimento e, acima de tudo, de uma força de vontade inabalável que define o caráter nacional. Mas o Vietnã virou a página. Hoje, a antiga Saigon, agora a cidade de Ho Chi Minh, é o motor econômico do país. É uma metrópole vibrante, ousada e ambiciosa. Arranha-céus de vidro, como a Torre Bitexco, erguem-se acima de edifícios coloniais franceses e pagodes antigos. O ritmo aqui é ainda mais acelerado do que em Hanoi. É uma cidade de oportunidades, onde jovens empreendedores moldam o futuro em cafés de estilo industrial e mercados tradicionais fervilham com energia ilimitada. Curta, inscreva-se e compartilhe. E depois há o Delta do Mekong, o celeiro de arroz do Vietnã. Aqui, a vida acontece na água. O rio Mekong, após sua longa jornada desde o Tibete, se divide em 9 braços, conhecidos como os 9 dragões, antes de desaguar no mar. É um mundo anfíbio de vegetação exuberante, onde os mercados flutuantes são o centro da vida social e comercial. Mas para além das atrações turísticas, existe um Vietnã oculto, esotérico e profundamente espiritual. A religião aqui é um fascinante sincretismo de budismo, confucionismo, taoísmo e culto aos ancestrais. Cada casa, cada loja, tem um pequeno altar dedicado aos espíritos da terra e aos ancestrais, onde flores frescas, frutas e incenso estão sempre presentes. Há uma religião pouco conhecida, mas fascinante: o Cao Dai. No sul do país, seu grande templo assemelha-se a uma fantasia technicolor saída diretamente de um sonho febril. É uma fé que busca unificar todas as religiões do mundo. Veneram Buda, Jesus e Confúcio, mas também figuras como Victor Hugo e Sun Yat-sen. Suas cerimônias, com centenas de seguidores vestidos com túnicas de cores vibrantes, representando diferentes ramos da fé, sob o olhar de um olho divino gigante pintado em uma esfera azul, são um espetáculo de devoção e cores que desafia qualquer categorização ocidental. É a prova de que, no Vietnã, a espiritualidade não tem limites nem dogmas rígidos, mas flui e se adapta como a água. A vida selvagem do Vietnã também guarda seus próprios mistérios. Novas espécies ainda são descobertas nas profundezas das selvas. O saola, conhecido como unicórnio asiático, é um dos mamíferos mais raros e esquivos do planeta. Descoberto apenas em 1992. Ele simboliza o quanto ainda há para ser descoberto nessas terras. Parques nacionais, como Cat Tien e Phong Nha Bang, são refúgios de biodiversidade, onde gibões vocalizam ao amanhecer e calaus planam acima da copa das árvores.
É um paraíso para naturalistas e para aqueles que buscam se conectar com uma natureza que ainda conserva seu lado selvagem e indomado. A Ferrovia da Reunificação, que atravessa o país de norte a sul, é uma artéria de aço que conecta essas realidades díspares. Viajar nela é como assistir a um filme do Vietnã se desenrolar diante da sua janela. Infinitos arrozais, búfalos d'água chafurdando na lama, vilarejos litorâneos com seus barcos azuis, montanhas envoltas em névoa. É uma jornada lenta e rítmica que permite absorver a imensidão da paisagem e a diversidade de seu povo. Nos vagões, você compartilha comida, troca histórias e vivencia a camaradagem da estrada. É uma experiência que te transporta para a era de ouro das viagens, quando a jornada era tão importante quanto o destino. E não podemos esquecer as praias. O Vietnã tem mais de 3.000 quilômetros de litoral, das areias brancas e águas cristalinas da ilha de Phu Quoc, no sul, as enseadas escondidas de Quy Nhon, ou as dunas de areia vermelha e branca de Mui Ne, que parecem um pedaço do Saara, transplantado para os trópicos. O artesanato é mais um capítulo neste livro infinito. Laca, com suas camadas e mais camadas de resina polidas, até um brilho espelhado. Seda tecida em teares ancestrais, cerâmica delicada. Cada objeto conta uma história de paciência e precisão. Em um mundo de produção em massa e plásticos descartáveis, observar um artesão dedicar semanas a uma única peça é um lembrete do valor do tempo e do talento humano. Comprar algo aqui não é apenas adquirir um objeto, é levar para casa um pedaço da alma, um fragmento de uma tradição que se recusa a desaparecer. Ao aprofundarmos a narrativa deste país, começamos a perceber que o Vietnã é um mestre dos disfarces. O que se vê raramente é tudo o que existe. Por trás de uma fachada modesta, pode estar escondido o melhor restaurante da cidade. Você pode estar sentindo agora uma curiosidade aguçada, como o gosto residual de uma pimenta fresca na língua. Você vislumbrou os dragões de pedra, ouviu o rugido das motos e sentiu a paz dos templos. Mas acredite em mim quando digo que isso é apenas o prólogo. Não falamos das tribos das terras altas centrais e suas casas comunitárias com telhados que tocam o céu. Não exploramos os mistérios da civilização Cham e suas torres de tijolos vermelhos que resistiram a séculos de monções. Não descemos aos mercados noturnos onde remédios estranhos são vendidos em frascos contendo cobras e escorpiões. No sul, existe uma ilha-prisão com uma história tão sombria que os moradores dizem que fantasmas ainda assombram as celas. No norte, há trilhas para caminhadas onde se pode passar dias sem ver um único veículo motorizado, dormindo em casas de moradores locais e bebendo vinho de arroz caseiro que queima a garganta e aquece o coração. Há festivais com lutas de búfalos e corridas de barcos dragão, onde as embarcações cortam a água como facas. O que se segue é uma descida ao desconhecido, aos recantos onde os guias turísticos não chegam e onde a verdadeira essência da Ásia permanece intocada. Prepare-se para ouvir histórias de piratas modernos, tesouros submersos e mestres de artes marciais que levitam sobre a água. A intensidade aumentará, as cores se tornarão mais vibrantes e os mistérios mais profundos. Não se contente com o que leu até agora, porque o verdadeiro Vietnã, aquele que rouba sua alma e jamais a devolve, está prestes a se revelar diante de seus olhos. Fique atento, porque o melhor ainda está por vir e será absolutamente inesquecível. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!